Muito bom dia. Então nós vamos começar aqui mais um estudo. Agora, talvez para finalizar esse nosso capítulo 16, falta muito pouco para a gente concluir. Vamos ver se a gente consegue já avançar um pouquinho para os próximos capítulos nos encontros que virão. Nós estamos no capítulo 16, variedade de médiuns escreventes. Nós paramos no nosso último estudo na questão 194. Na verdade, nós estamos na segunda parte das manifestações espíritas. O capítulo 16 é o de médiuns especiais. E nesse item, variedade de médiuns escreventes, nós já falamos sobre o segundo modo de execução. Falamos segundo o desenvolvimento da faculdade, segundo o gênero e a especialidade das comunicações. E aí chegamos no último, segundo as qualidades físicas do médium. E agora a gente vai para 195, que é o quinto tópico dessa variedade. Esse quinto tópico é segundo as qualidades morais do médium. E aqui Kardec faz só uma observação, porque com relação a essas qualidades morais, ele tem a necessidade de um aprofundamento maior. E para isso nós teremos capítulos específicos para tratar desse tema. Então ele coloca para nós a seguinte observação. Mencionamos-los, sobre as qualidades morais do médium, mencionamos-los sumariamente, lembrando-os apenas para completar o quadro, pois serão tratados a seguir em capítulos especiais da influência moral dos médiuns, da obsessão, da identidade dos espíritos e outros para os quais pedimos particular atenção. Veremos a influência que as qualidades e as dificuldades dos médiuns podem exercer quanto à segurança das comunicações e quais os que com razão poderemos considerar médiuns imperfeitos e bons médiuns. Então aqui a gente vai para o item 196, que já é agora saindo das variedades, e tratando já dessa questão da qualidade moral do médium, porque a gente lembra que o exercício da mediunidade é muito mais do que um ato mecânico, muito mais do que uma influência espiritual para trazer uma comunicação, trazer um resultado, mas depende também, de uma forma bastante incisiva, do próprio caráter do médium. Já falamos sim, filhinha. Então isso depende exclusivamente, essencialmente agora, dessa questão do caráter do médium. Então no item 196, médiuns imperfeitos, é o que a gente vai tratar hoje. A gente começa aqui com algumas análises. Isso que a gente lembra que esse texto, todo esse resumo do capítulo 16, ele foi elaborado não apenas através das observações de Kardec, mas também com informações trazidas pelos próprios espíritos que orientavam esse trabalho. Então mostrava para nós, traziam para nós, por exemplo, aquilo que eles mesmos observavam no trabalho com os encarnados. Então encontravam um médium que era bastante dedicado, o outro médium que era bastante ganancioso, bastante ambicioso. Então eles foram observando as características, muitas vezes até várias características no médium, as características positivas, para outros características negativas, mas procuraram fazer essa separação para que nós pudéssemos compreender essa classificação, vendo que são características que se encontram em todos os médiuns, tanto os médiuns imperfeitos como os médiuns perfeitos, e que, observando essas características, isso facilitaria, não apenas, ou facilitará, não apenas a nossa relação com esses médiuns, porque a partir do momento em que o mundo espiritual começa a se revelar através das comunicações mediúnicas, as pessoas vão em busca, como nós sabemos hoje, daquilo que nós vemos na televisão, daquilo que nós vemos nos próprios centros espíritas. As pessoas participam das atividades das instituições para poderem chegar ao mundo espiritual, para obterem uma comunicação, obterem uma orientação, uma cura, um tratamento, seja lá o que eles quiserem fazer. E para isso precisam compreender quem é exatamente aquele que será o veículo dessa comunicação. Então isso favorecerá a comunicação para os interessados em conhecer o mundo espiritual através desses canais mediúnicos. Isso vai favorecer também ao próprio médium, que é um instrumento dessa comunicação, para que ele possa se policiar
e entender exatamente qual é a sua condição e qual é a sua posição nesse trabalho de intermediação entre essas duas dimensões, e por isso então ele vai se policiando e vai se autoaperfeiçoando através da mediunidade, que serve para ele como instrumento de trabalho, como instrumento de transformação moral, de aperfeiçoamento de caráter, de instrução, né? Então tudo isso serve para ele também. Então nós temos essa parte, essa classificação, tratando dos interessados na mediunidade, dos médiums, que também, né, são aqueles interessados na atividade mediúnica, assim como lá no capítulo, na questão número 100 do Livro dos Espíritos, nós temos ali falando sobre o caráter dos próprios espíritos. Então nós juntamos essas três partes e temos ali o caráter dos espíritos que nós podemos encontrar, o tipo de médiums que nós podemos encontrar e as pessoas também que estão interessadas nessa comunicação, como já tratamos anteriormente. A Dani colocou, não tem os médiums um acompanhamento espiritual para que eles não se desviem do canal correto das comunicações? Olha, Dani, mais ou menos a gente pode colocar assim, que imagine que eu sou um professor, um mentor, um instrutor, e tenho um aluno que está muito interessado em aprender sobre determinado assunto, né? Eu lido com crianças e de repente me aparece uma aqui que quer fazer um concurso. E eu gostaria de fazer um concurso de uma escola técnica, queria estudar e tudo mais. Eu falei, então vamos estudar. Me apresenta aí qual material que você precisa, quais são as matérias que vão cair, que a gente começa, então eu trago o meu material e a gente vai combinando o meu conhecimento com o seu, e a gente vai treinando, vai exercitando o seu conhecimento para que você se prepare para a prova. Só que então tem dia que ele vem, tem dia que ele não vem, tem dia que ele vem e percebe que ele está enrolando, tem dia que ele se mostra mais interessado. Então, na verdade, eu vou oferecendo para ele aquilo que ele deseja. Eu não posso simplesmente ir até a casa dele, trazer ele arrastado para minha casa, fazer ele sentar e obrigá-lo a fazer aquilo que ele não quer. Se por acaso ele prefere buscar outros interesses, é com ele. Então, na verdade, a gente pode fazer essa comparação colocando que os amigos espirituais são assim, eles observam no médium o interesse dele, passam a instrução, todas as orientações que são possíveis, e a partir dali, é com ele. Né, vai depender da motivação, do interesse. Se por acaso o aluno não aparecer mais, então eu vou me perguntar, né, vou lamentar, cadê o aluno que não vê mais, o que será que aconteceu com ele? Posso até telefonar para a casa dele para saber se está tudo bem, mas eu não posso falar, olha, fala para o seu filho vir aqui que ele tem que vir na minha casa. Ou então fala para ele esperar que eu estou indo para poder dar aula para ele de qualquer jeito que eu quero que ele aprenda. Então os espíritos, né, têm essa mesma atitude. Aí de repente a mãe do garoto fala assim, olha, na verdade ele está lá fora brincando, ele preferiu ficar brincando com os amigos dele. Eu falo, então tá bom. Então eu me viro, me coloco à disposição de outro interessado para poder aprender, e assim a gente vai. Então na verdade é assim, os espíritos passam a comunicação, mas jamais violam o livre-arbítrio de ninguém, porque na verdade o exercício do livre-arbítrio é exatamente um processo de maturidade, é um processo de maturação, que o indivíduo vai vivenciando. Então ele vai aprendendo no seu dia a dia aquilo que é bom, aquilo que não é. Desculpem, de acordo com o tipo de afinidade com que ele estabelece com o mundo espiritual, ele vai se aprofundando cada vez mais nas suas próprias tendências, vai valorizando cada vez mais ali o seu caráter, né, de acordo com o seu a sua aquisição moral, e assim a gente, né, observa dessa forma. Então, assim, orientações eles têm, como qualquer pai passa, como qualquer professor passa, como qualquer mentor profissional, porque a gente vai trabalhar numa empresa, tem aquele com quem nós temos mais afinidade, que é mais experiente, que fica ali tentando passar para nós as dicas para a gente poder desenvolver melhor o trabalho. Mas vai depender exatamente do próprio interessado em manter essa conduta. Né? Não sei se foi isso que você queria saber, mas a gente vê, né, nessa mesma condição. Então nós podemos pegar, por exemplo, um desses médiuns que a gente conhece, né, e como é que eles começaram o trabalho, qual é a história dele. Por isso que é importante para nós, que somos estudantes do Espiritismo, lermos, assistirmos a documentários, ouvirmos palestras que tratam da vida de médiuns, para entender exatamente assim, que eles não nasceram médiuns prontos. Eles eram pessoas, a princípio, comuns, tinham vidas comuns, relacionamentos comuns, de repente começaram a perceber a mediunidade aflorando e vivenciando experiências diferentes, tendo contatos com o mundo espiritual, e eles então fazendo as escolhas
do tipo de vida que eles quiseram, então eles foram evoluindo para chegar naquilo que nós conhecemos hoje. Alguns são médiuns consagrados pelo bom trabalho que conseguiram desenvolver no decorrer das suas vidas, outros são simplesmente pessoas que tinham a oportunidade de desenvolver um tipo de trabalho, mas simplesmente abriram mão, não se interessaram em fazer. Tanto é assim que, se nós começarmos aqui a anotarmos a relação de todos nós que conhecemos médiuns, que são realmente bons médiuns, não apenas aqueles que aparecem na televisão, mas a gente vê lá no centro espírita que eu conheço, no centro espírita que um amigo meu frequenta, que tem uma pessoa que trabalha muito. Então, se nós formos relacionar todos os bons médiuns que nós temos conhecimento, vai ser uma relação muito pequena. Agora, se nós perguntarmos assim, quantas pessoas vivem a experiência mediúnica, mas que não trabalham na mediunidade? Nós temos pessoas dentro de casa, temos pessoas na nossa família, no nosso grupo de amigos, então não são todos que se interessam. Então, quando começa a surgir o afloramento, quando começa a se desenvolver o afloramento da mediunidade, aí a pessoa vai, de acordo com a sua crença, de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua vontade, ela vai começar a seguir por esse ou por aquele caminho, né? Então, exatamente, né, a gente não pode pegar e dizer assim que todos os médiuns que nascem prontos, obrigados a fazer aquilo que tem que fazer e tudo mais. Eles são pessoas comuns. Então, o direcionamento que eles vão dar a essa faculdade, porque na verdade a mediunidade não é um instrumento essencial para você trabalhar. Eu, por exemplo, não sou médium ostensivo, mas eu tenho meu conhecimento, eu tenho os meus interesses, eu tenho o meu potencial, eu tenho as oportunidades que eu posso trabalhar tanto quanto qualquer médium. Então, na verdade, assim, a motivação que eu tenho de trabalhar vai independer de eu ser ou não médium. Aquele que é médium tem a oportunidade de trabalhar nessa outra área, compreendendo o que a mediunidade pode fazer por ele, o que ele pode fazer pelos outros através da mediunidade. Mas se ele não tiver isso, ele pode arrumar outra coisa para fazer, né? Ele pode, a pessoa conhece algum tipo de arte, algum tipo de atividade, tem algum conhecimento, ele pode prestar serviço em qualquer lugar. Então, por isso a gente vê, o livre-arbítrio é meu, o instrumento também me foi concedido, o que eu vou fazer com ele é um problema meu, né? E o problema meu positivo é um problema meu negativo também, né? O Dudu colocou: o trabalho de médium está aqui todos os dias passando nós esses estudos, né? Não me vejo como médium não, Dudu. Isso aí eu vou resistir até o último dia, até o dia em que aparecer um espírito para eu ver. Enquanto não aparecer, eu sou apenas um falante que copia aquilo que os outros falam, né? E vai colocando algumas interpretações, né? Do contrário, a gente continua aqui na nossa condição aqui apenas de um mero estudante, né? Então, mas não ostensivo, né? É nesse sentido que a gente coloca. Vamos lá então. A gente começa nos médiums imperfeitos, que são exatamente aqueles médiums que fazem uso da mediunidade. Na época de Kardec a gente lembra, né, que raramente a gente via pessoas que trabalhavam em instituições, exatamente porque as instituições ainda não existiam ou mal existiam naquela época. Então a gente tinha sociedade, tinha alguns grupos de estudos, de pesquisas, grupos de médiums, né? E então não era formado como um centro espírita que nós vemos hoje, uma instituição que presta assistência pública e tudo mais, né? Então as comunicações eram feitas em pequenos núcleos particulares, em pequenos grupos, né? E ali mesmo esses médiums eram observados, né? Então, de que forma que eles se manifestavam? Antes disso, a Tina colocou: eu posso ser este médium ostensivo, porém tenho um problema de saúde psíquica que oscila, eu não quero mais dar passividade, mas vou trabalhar em outras atividades no centro. Exatamente, perfeito, Tina, né? A mediunidade ela tem que ser uma atividade saudável para você, tem que ser uma atividade benéfica para você, que vai te proporcionar um bem-estar, né? E se você percebe que isso te afeta de alguma forma, você pode facilmente reverter, né, toda a sua vontade de exercer algum tipo de atividade para atividades que sejam para você benéficas, né? Isso é absolutamente tranquilo e correto também, porque nós temos aqueles médiums que têm algumas dificuldades com relação ao equilíbrio emocional, ao equilíbrio psíquico, e querem insistir mesmo assim, e acabam gerando mais problemas do que se tornando um instrumento para prestar serviço. E em vez de eles serem os assistentes de um trabalho, eles acabam sendo os assistidos,
porque não tem condições de se envolver com essas atividades, principalmente porque o contato com o mundo espiritual é um contato também bastante, né, que oscila bastante entre espíritos bem equilibrados até espíritos perturbados. E se ele não estiver equilibrado para isso, ele acaba sofrendo as consequências, né? Exatamente, perfeito o que você fez, né? Cessa a atividade, não tenho condições de fazer isso, vou direcionar os meus esforços para outras atividades e não se fala mais nisso. E muitas vezes se torna muito mais produtivo do que tantos outros médiums que aparecem por aí, né? Então ser médium não é privilégio de ninguém. Posso ser médium, mas a gente vai ver aqui que tipo de médium eu sou. Médiums imperfeitos. Bom dia, pessoal que chegou. Temos os médiums obsedados. É o primeiro item que for observado aqui pelos espíritos. Os que não podem livrar-se dos espíritos importunos e mistificadores, mas não se enganam com eles. Aqui é interessante que são aqueles médiuns que, apesar da sua boa vontade, apesar da sua dedicação ao trabalho, eles são ali escolhidos por determinados espíritos que tentam, de alguma forma, né, manter exclusividade, manter, né, ter com eles ali uma relação de mistificação, né? A mistificação, como a gente lembra, né, é você fazer você criar uma fantasia em torno da comunicação e você se passar por outra pessoa, você transmitir uma notícia que é fantasiosa, que é ilusória, né? Então o médium sabe que é assim, muitas vezes ele até lamenta, ele conversa com os dirigentes do trabalho, ele fala assim, olha, mas eu não sei o que acontece, todas as vezes que eu vou escrever, me aparecem esses espíritos aqui. E aí então, né, os orientadores vão dizer para ele assim, olha, continue se dedicando, continue estudando, se mantenha vigilante, que vai chegar uma hora em que você vai conseguir criar uma proteção em torno de si mesmo, não uma proteção exterior, como se os espíritos fossem ficar de plantão do seu lado, mas você vai conseguir criar uma autoproteção para evitar esse tipo de influência. Então esses médiums se tornam obsedados, seja por uma questão de prova de caráter mesmo, ou mesmo por uma questão de forma como eles se comportam. Eu posso ser um médium que me comporta com aquela certa vaidade, aquele certo orgulho, gosto de aparecer demais e tudo mais, e aí então vem esses espíritos e grudam em mim e só eles se comunicam. E aqueles que são os orientadores falam, olha, nós não podemos interferir na sua vontade, já que você quer manter esse tipo de caráter, esse tipo de conduta, então você vai sofrer as consequências disso. E aí então tem aqueles que se aproximam e ficam ali com eles. Só que ele sabe que está dando errado, ele não consegue, né? Algumas vezes ele tem inveja daquele outro médium, que a gente vai perceber também que são os médiuns invejosos, como Kardec coloca aqui. Então ele vai, de acordo com o tipo de conduta dele, ele vai criar um tipo de afinidade com o mundo espiritual. Então, mesmo que ele tenha conhecimento, mesmo que ele seja instruído com relação à mediunidade, de acordo com o seu caráter, ele vai ter, né, a companhia que ele merece, né? O segundo, médiuns fascinados. Esse é bastante interessante, é bastante comum e é bastante problemático também. Médiuns fascinados, os que são enganados pelos espíritos mistificadores e se iludem com a natureza das comunicações recebidas. Esses médiuns fascinadores, a gente pode pensar da seguinte forma. Vamos imaginar que nós começamos a fazer um trabalho aqui na nossa sala e de repente vocês começam a frequentar aqui a sala logo de começo. Tá bom, vai com Deus, Tina. Até já. Então vocês começam a frequentar aqui a sala, vocês começam a ouvir o meu estudo, e aí então começam a me elogiar demais, começam a jogar muitas flores, começam a aceitar demais aquilo que eu falo, começam então a alimentar o meu ego e tudo mais. E aí então aparece alguém aqui na sala com mais conhecimento do que eu, e depois começa então a me passar informações, e eu aceito essas informações sem nenhum tipo de preocupação. E vou então aceitando aquilo como se fosse uma verdade e faço deles as minhas palavras, por mais equivocado que ele seja. Então essa pessoa se coloca como uma pseudo-sábia, aquela pessoa que sabe, mas interpreta do jeito dele, e eu acabo gostando disso. E aí então, na verdade, eu estou sendo enganado por aquela pessoa que intencionalmente faz isso comigo, começa a me manipular, começa a me passar informações de acordo com a ideia dele, e eu repasso essas mesmas informações, e aí então todo mundo
né, me vê assim, nossa, eu estou percebendo que ele está muito exaltado, estou percebendo que as coisas que ele fala não são ideias coerentes, né, mas eu falo, não se preocupa, o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo, porque aquilo que eu estou falando veio de uma pessoa de extrema confiança para mim. Ele me explicou dessa forma, ele me ensinou assim, eu tenho certeza que é desse jeito. Então eu estou passando para vocês e a coisa é desse jeito. Né? Então, quer dizer, essa fascinação, na verdade, ela começa primeiro atingindo o ego da pessoa, o ego do médium. Então são aqueles espíritos que falam, você é um bom médium, você é um médium muito importante para a instituição, você é um médium muito importante para as pessoas dependem de você, não deixem que elas ataquem, né, te ataquem, falem mal de você, porque tudo aquilo que a gente está te falando é uma verdade, pode confiar na gente 100% que não tem problema. E aí então eu caio, né, nesse envolvimento. E essa fascinação, quando você fica fascinado por alguma coisa, você não consegue pensar. A gente pode ver isso no nosso cotidiano, né? Quando existe uma fascinação de você por um lugar, de você por uma pessoa, de você por uma ideia, você simplesmente não consegue perceber. Isso vira quase que um fanatismo, essa fascinação. A gente vê pessoas que frequentam grupos religiosos, grupos políticos, grupos filosóficos, que por mais absurda que seja a atitude dela, para ela é a coisa correta. A família tenta dizer, olha, mas o que você está fazendo está errado. Não é assim que você tem que viver isso, não é assim mesmo, porque eu estou feliz fazendo isso, as pessoas que estão lá são todas as minhas amigas, então não tenho o que falar de errado. E se continuar falando assim, eu vou começar a sair daqui, não vou deixar mais ninguém se aproximar, não quero mais ouvir a opinião de ninguém. Então a gente vê isso na nossa família. Pessoas que têm grupos de amigos, que saem com os amigos, a gente vê que aquele caminho não é o certo, mas aquela pessoa insiste que aqueles são os melhores amigos, que isso tudo, né? Isso é uma fascinação. Então acontece também, da mesma forma que existe essa relação na nossa vida em sociedade, né, naquilo que você estuda, naquilo que você trabalha, naquilo que você, né, que você vive de um modo geral, existe também na relação entre nós e o mundo espiritual, entre os médiuns e os espíritos. E aí então, como a gente viu aqui, mais uma vez, os que são enganados pelos espíritos mistificadores e que se iludem com a natureza das comunicações recebidas. E nesse caso, com relação a essa natureza das comunicações, são aquelas mensagens que trazem grande impacto, que ninguém ouviu. Quer dizer, eu acabei de trazer uma novidade que vocês nunca ouviram. E aí então, poxa vida, quer dizer que vai acontecer realmente isso? O futuro da humanidade realmente vai ser desse jeito? Existe alguém especial que vai aparecer na nossa vida? Então eu começo a trazer revelações e todo mundo começa a levantar a sobrancelha, dá aquela coçadinha atrás da orelha e pergunta de onde que ele tirou isso. Então todo mundo percebe que essas ideias são completamente fora da realidade porque não tem base para se sustentar, mas para mim essas informações são o máximo. Porque essa fascinação, a relação que existe entre mim e os amigos, e esses amigos do mundo espiritual, é uma relação que é inabalável. Pelo menos por enquanto, quer dizer, por mais que vocês falem, por mais que vocês apontem, eu não vou aceitar, porque eu confio plenamente nesses espíritos. Ele se identificou com esse nome, muitas vezes até colocam nomes fantasiosos, né, porque eu sou aquele santo, e por ser esse santo, eu vim aqui para falar com você, porque você é uma pessoa especial. Mas não conta para ninguém quem eu sou, porque do contrário eles vão sentir inveja de você. E aí então eu começo a viver essa fantasia nesse universo particular de ilusão, de envolvimento, de dependência muitas vezes, e aí então eu me coloco como médium fascinado. Nesse caso nós temos, né, no próprio livro dos médiuns que nós vimos aqui, quando vai falar sobre obsessão, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, Kardec começa a colocar esses 3 tópicos iniciais. O primeiro são os médiuns obsedados, ou obsediados, se preferirem, os médiuns fascinados e os médiuns subjugados. São os 3 níveis que nós temos, né, de obsessão. Obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, da mesma forma que nós temos a obsessão comum, ou a obsessão direta nas pessoas, os médiuns também passam por esse processo. Lá em cima, no caso dos médiuns obsedados, é interessante, né, um detalhe que a gente observa, é que nesse processo de obsessão, esse médium ele é atormentado por esses espíritos.
ele está na casa dele, ele está dormindo, ele está no trabalho dele, então ele sente vozes falando com ele, insistindo para que ele escreva, ele sente formigamento no braço dele, querendo escrever alguma coisa, ele acorda no meio da noite, vendo ou ouvindo alguma coisa, acorda assustado, e o Espírito fala para ele, anota isso aqui que eu quero que você escreva. Então, na verdade, fica aquela insistência, aquela importunação, aquela real obsessão mesmo, para que esse médium seja o instrumento desses espíritos. No caso da fascinação, não precisa dessa insistência. Basta que você converse com ele e passe essa informação, né? E depois, o terceiro que a gente vai colocar nesses níveis da obsessão das influências espirituais são os médiums subjugados. A palavra subjugação, a subjugação acontece no nosso mundo, e mais acontecia anterior no nosso passado. Era o caso, por exemplo, dos escravos eram subjugados. No caso de uma guerra, de um conflito armado, os prisioneiros eram subjugados pelos vencedores. Nós temos homens, maridos que subjugam suas mulheres. Nós temos pais que subjugam seus filhos, colocando-os naquela condição de submissão absoluta, através de uma repressão, através de uma ameaça, através de um domínio moral, um domínio intelectual, seja lá como for. E aí então eles se tornam absolutamente dependentes, não necessariamente dependentes, mas acabam se tornando prisioneiros daquela influência. Então a gente tem por essa definição os que são dominados moralmente e muitas vezes fisicamente pelos maus espíritos. E aqui, quando a gente fala um domínio moral ou um domínio físico, um domínio moral, por exemplo, é um comportamento que o médium não consegue deixar de ter. Ou ele tem medo, ou ele acaba sendo dependente daquela presença, ou ele não consegue pensar em algo que não seja o seu próprio pensamento, mas é um pensamento exterior. Fisicamente, Kardec faz uma descrição de pessoas subjugadas, pessoas que têm se comportam muitas vezes com um transtorno mental. O caso de pessoas que apresentam algum grau que nós vemos como loucura, como transtornos e tudo. Então tem pessoas que se comportam de um modo esquisito, de um modo estranho, A pessoa fica andando falando sozinha, ou ela para e se senta no meio da rua e começa a gesticular de um modo estranho, que muitas vezes não é ela. São os espíritos que fazem isso com ela. Eles são capazes de fazer com que ela fisicamente se comporte do modo como eles querem, como se fosse ali um fantoche. Então, tanto moralmente como fisicamente, essa influência é muito grande. E há pessoas comuns que agem dessa forma, e são médiums também que são subjugados. Só que nesse caso dos médiums, eles atuam no exercício mediúnico com essa influência espiritual. E aí, nesse caso, são situações bizarras, situações assustadoras. Os médiums perdem total credibilidade junto ao grupo com que ele trabalhava. O médium acaba exercendo sobre as pessoas um certo temor, acabam gerando nas pessoas um certo medo, quando ele vai querer realizar algum tipo de tarefa, então ele acaba sendo excluído. Então ele sai do exercício mediúnico na instituição, mas ele na sua própria residência, na sua vida pessoal, continua esse tipo de influência. E aí então a gente vê que nesses três casos que nós falamos agora, da obsessão, da fascinação e da subjugação, são três casos em que há necessidade de um tratamento espiritual, de um trabalho de desobsessão, de um trabalho, a desobsessão propriamente dita, que é você entender por que os espíritos estão assediando aquele médium daquela forma, tratamento fluídico para que ele possa manter o equilíbrio, uma orientação psicológica para que ele possa retomar a sua vida dentro da normalidade, com naturalidade. Então, no caso da obsessão, o médium pode fazer isso. Ele percebe que se encontra naquela condição, então ele vai em busca de ajuda, ou recomenda-se a ele o auxílio que ele precisa. O médium fascinado é aquele que não aceita ajuda, porque você vai dizer para ele, olha, o que você está fazendo não é correto. Se você analisar o que está no livro dos médiuns, a forma como Kardec fala dos bons médiuns e tudo mais, a sua atitude não é condizente com aquilo que está escrito lá. E ele vai rebater, sempre vai ter um argumento para poder se defender. Que mesmo que esteja claro, dizendo que há médiuns daquele jeito, ele vai dizer, mas isso aí é para médiuns que se comportam dessa forma, mas o que eu estou fazendo é o certo.
Então ele vai sempre tentar se justificar porque ele acredita que a posição dele é correta. E aí só depois de um tempo, quando vier alguém que der uma chacoalhada nele mesmo, e ele perceber o efeito dessa sua postura, ele vai perceber, peraí, tem alguma coisa errada. E aí então, conversando com as pessoas próximas, ou ele mesmo por iniciativa própria, ele vai em busca de ajuda. E depois ele vai olhar para trás e perceber como é que eu pude ser enganado e não sabia. Como é que eu caí nessa cilada que me armaram e eu não me dei conta disso. E já no caso dos médiuns subjugados, são aqueles médiuns que muitas vezes não têm nem forças para tomar iniciativa. Ele tem que ser elevado, até muitas vezes à força, contra a sua vontade, para um trabalho de desobsessão que é grave. E essas pessoas são levadas, né, quando fazem parte de uma família que não tem conhecimento sobre a mediunidade, sobre a influência espiritual, ele é levado a tratamento psiquiátrico. Exatamente, né? Aconteceu na casa espírita mostra isso. Então ele é levado para um psiquiatra, o psiquiatra que não tendo esse conhecimento vai medicá-lo, vai muitas vezes recomendar uma internação, porque ele passa por uma dificuldade tremenda. Existem, por exemplo, casos de subjugação de médium que passam por depressões profundas. E muitas vezes a vida que ele leva não justifica esse tipo de situação. E esse domínio moral que ele acaba sofrendo é exatamente aquela insistência dos espíritos que você não presta, você é um derrotado, porque a sua família vai morrer, você vai perder tudo. Então ficam bombardeando a sua mente com essas informações de queda, essas informações de derrotismo, e ele vai assimilando aquilo tudo. Ele vai acreditando que aquilo é realmente verdade. E chega um ponto em que ele se encontra prostrado. Nós já tivemos um caso na minha família, assim, já há algumas décadas, eu era garoto quando isso aconteceu, uma pessoa da minha família passou por esse processo. Era aquela depressão de não sair da cama para poder fazer as necessidades básicas no banheiro. Não tinha forças para fazer isso. E ela teve que ser levada à força para uma instituição espiritualista para fazer um tratamento de desobsessão. Naquela época, então eu devia ter por volta dos meus 5, 6 anos de idade, então lá se vão quase 35, 40 anos. Então isso é algo assim que chega num ponto em que a gente fala, como é que isso foi acontecer? Eu lembro que a minha mãe acabou intervindo também, porque ela frequentava na época uma instituição umbandista, ela era médium naquela época, e era o que ela conhecia, então ela pegou essa pessoa da família, colocou num carro, o carro quebrou no meio do caminho, tiveram que sair, pegar um outro táxi que estava passando, para poder levá-la, porque até para chegar à instituição, obstáculos aconteciam, por incrível que pareça. Marcava dias, alguma coisa acontecia que não batia a agenda, mecanicamente um carro quebrava, como eu falei para vocês, até que chegou um dia que falou, não, agora vai. Pegou, levou, chegou lá, fez então aquele trabalho de desobsessão característico da Umbanda, E aí então começou a haver aquela melhora progressiva, e depois isso aí cessou, nunca mais aconteceu. Mas era aquele ponto que se a pessoa tivesse a oportunidade de se jogar de cima de um prédio, certamente ela faria. De tal ponto, de nível de desequilíbrio mental em que ela chegou por causa desse tipo de influência. Então a gente vê assim que os casos de subjugações são gravíssimos. Então tem pessoas que cometem suicídio, pessoas que são hospitalizadas em clínicas de transtornos mentais, pessoas que se envolvem no alcoolismo e nas drogas, ou mesmo em relações sociais gravíssimas, bastante problemáticas, tudo isso, porque o pior é que ela sabe que ela não quer fazer isso, mas ela é levada por uma força que vai muito muito além dela. É uma força que a envolve, quase que a hipnotiza, a deixa naquela condição de nulidade plena da sua personalidade para fazer simplesmente aquilo que os outros querem. Então esse é o caso mais grave que Kardec coloca para nós de subjugação, e há médiuns que passam por isso. Então Kardec lembrava que no próprio livro dos Espíritos, que ele vai falar sobre isso, que tinha uma pessoa que ficava andando atrás de uma moça e ele se ajoelhava e ficava pedindo ela em casamento, no meio da rua. E ela negando, ela recusando, e ele passava aquela situação de constrangimento, e depois ele dizia, eu não queria fazer aquilo, eu estava vendo que era uma coisa que eu não queria fazer. Enquanto que outro ficava andando pela rua, escrevendo com o dedo nas paredes dos locais onde ele andava. Então ele ficava escrevendo assim, obcecadamente, escrevendo palavras, escrevendo textos com o dedo na parede. Então as pessoas olhavam e falavam, coitado, ele é louco. E na verdade depois foram descobrir que era um processo de subjugação, que faziam ele passar por aquilo para constrangê-lo, para submetê-lo àquela situação, mas ele não queria passar por isso. E depois ele foi assistido devidamente. Então a gente vê que os médiuns passam por isso também, aqueles que trabalham nas instituições, mas tem pessoas comuns que passam por esse mesmo processo. E se sofrem essa influência com tanta facilidade, seja na obsessão, na fascinação ou na subjugação, essas pessoas também são médiuns.
E a gente pode colocar, imagina que eu sou, por exemplo, um religioso de qualquer religião, que eu seja um político, que eu seja um filósofo que de repente começa a trazer teorias e ideias absurdas para o público, eu posso estar sendo ali, né, diretamente fascinado por outros espíritos. E muitas vezes até de uma forma silenciosa. São ideias que brotam na minha cabeça e eu acho que elas são minhas. Armando colocou, né, infelizmente há muitos no movimento espírita fascinados por espíritos e médios que são tidos como quase perfeitos. E esses mesmos estão aí desde a chegada da doutrina, né? Muitas ideias do catolicismo foram incluídas na doutrina de forma, a meu ver, contaminando a pureza doutrinária, né? Aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Com relação a essa modificação da linha de pensamento doutrinário, a gente tem a própria característica, né, do Brasil, por ser um país muito religioso, que acabou assimilando a filosofia espírita que veio daquela forma como era praticada na França, né? Então ela foi se modificando até pela própria força da natureza, do contrário ela não teria a entrada por aqui, né? Mas a gente tem sempre a influência em todos os níveis, muitas vezes até informações que são importantes para o desenvolvimento das ideias espíritas são bloqueadas por espíritos que dizem: você não pode aceitar nada a não ser isso que você aprendeu até agora. Então nós temos os dois casos, aqueles que trazem uma mistura muito grande e aqueles que impedem que haja uma evolução do pensamento. Então em todas as formas, em todos os lugares há esse tipo de influência. Bom dia, pessoal que chegou. Próximo então são os médiuns levianos. Vamos sair do processo de influência espiritual, né, daquele caso dos obsedados, dos fascinados e dos subjugados. Agora a gente vai lidar diretamente com o caráter, né, do próprio médium. Então tem o médium leviano. Nesse caso não tem nenhum espírito a ver com isso. E naturalmente esses outros médiums, é importante a gente lembrar, considerar esse ponto, aqueles três da obsessão, fascinação e da subjugação, se sofrem essa influência, eu já li sim. Contei essa história agora, filhinha do subjugado. Se nós pegarmos, por exemplo, esses três casos em que há essa influência, se houve a influência espiritual nesse ponto, né, nesse nível, significa que o médium permitiu que isso acontecesse. Porque ou ele, pela sua própria conduta, abriu o seu pensamento, né, abriu a sua mente para essas influências, ou ele não tinha, né, força de caráter suficiente para poder evitar esse tipo de ação, até porque pela sua própria conduta. Porque eu posso trabalhar numa instituição espírita, de exercer o meu trabalho, mas na minha vida pessoal eu sou uma pessoa crítica, eu sou uma pessoa maledicente, eu sou uma pessoa viciosa. Então, na verdade, a minha conduta fora é incompatível com a minha conduta dentro da instituição. Só que lá fora, a minha conduta é muito mais intensa, porque eu sou lá fora praticamente todos os dias. E na instituição eu sou uma vez por semana, uma hora por semana. Então a gente vê que a influência fora é muito maior, então eu acabo sofrendo isso pela minha conduta fora, né? Então a gente vê que começa nesses três pontos que Kardec selecionou, exatamente que os médiums são sujeitos às influências espirituais de acordo com o seu caráter, e isso faz deles médiums imperfeitos, né? Sadi colocou, né, você acha possível carregar conhecimento de vidas passadas sobre a doutrina? Eu leio e parece que já vi tudo isso, né? É a mesma coisa que aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes. Ele começou a ler os livros dos espíritos com uma familiaridade tamanha, né, que ele dizia assim: eu já conheço isso, né? Então, na verdade, Sadik, muitos de nós trazemos informações do passado, muitas vezes não necessariamente relacionada com a doutrina espírita, elaborada na codificação como ela foi trazida. Mas muitas vezes nós temos a ideia da reencarnação, nós temos a ideia de um entendimento do mundo espiritual diferente, nós temos ali um pensamento que diz respeito a uma forma da criação do mundo, da evolução da humanidade que tem afinidade com o espiritismo. Então você dizia assim, o espiritismo ele é muito jovem, ele tem ali 150 anos, né? Então, nesses 50 anos, muitos de nós até poderíamos ter tido contato com isso, com a doutrina espírita, né? Mas a maioria de nós vivíamos outras religiões, mas com uma certa rebeldia. A gente fazia parte daquilo como sendo uma tradição familiar, uma tradição da sociedade, mas a gente não engolia certas coisas porque a gente pensava de um modo diferente. Então, na verdade, faltava você encontrar alguma coisa que concordasse com aquilo que você pensasse, que a gente pensasse de um modo geral, né? Então, na verdade, a gente tem esses conhecimentos que nós trazemos hoje, essa facilidade que nós temos de assimilar os ensinamentos espíritas, de concordar com aquilo que os espíritos trazem, certamente foi algo que já veio elaborado,
né, no nosso passado, seja um conhecimento prévio trazido do mundo espiritual, e a gente aprendeu aquilo e falou, não, quando eu reencarnar, eu quero ter contato com isso de novo para poder aprender cada vez mais. Ou eu posso, em encarnações anteriores, ter vivido experiências particulares, né? Você poderia, por exemplo, ter sido médium dentro de uma outra religião na sua existência anterior. Então você tinha ali a sua religião, você era médium, você conversava com os espíritos e tudo mais, só que você tinha que viver aquilo de uma forma contida. Hoje você vem aqui, você tem liberdade para poder expressar seu pensamento. Então muitos de nós, vamos dizer assim, éramos católicos praticantes, mas que dentro de casa você tinha contato com o mundo espiritual. Você tinha recordações de experiências do passado, né? Então é isso que a gente percebe, que não necessariamente dentro da doutrina espírita. Porque como o próprio Kardec coloca para nós, ele não foi a doutrina espírita não patenteou nenhum tipo de pensamento filosófico. A reencarnação não é uma propriedade espírita, a mediunidade não é uma propriedade espírita, a vida no mundo espiritual não é uma propriedade espírita. Então, na verdade, o que ele fez foi organizar essas informações e aprofundar as pesquisas em torno desses temas. Mas no passado, voltando atrás, nós tínhamos ali esses pensamentos espalhados em todos os cantos do mundo. E de repente, num desses cantos, você estava ali quietinho, absorvendo esse tipo de ideia, né? Sendo médium, tendo ali conhecimentos e tudo mais, né? Então, muitos de nós hoje, que chegamos na doutrina espírita pela primeira vez como espíritas, tivemos no passado experiências com temas abordados pela doutrina, né? Humberto colocou, né, a codificação é jovem, mas os conceitos são milenares, né, até anteriores a Jesus, bem antes, né? Se nós pegarmos experiências com o hinduísmo, pegarmos experiências com o próprio judaísmo, né, que pré-Jesus ali, nós temos experiências bastante interessantes. Como eu falei para vocês, já o próprio Antigo Testamento já é um compêndio de fenômenos mediúnicos extraordinários, né? Então a afinidade que nós temos com a doutrina, na verdade, vem de experiências particulares que nós vivemos dentro desse tema, dentro dessas ideias, tá? Então, esses médiuns, o primeiro que a gente colocou, os médiuns levianos, né, que é o primeiro médium, que pelo seu caráter, né, já distorce o trabalho que deve ser realizado dentro da mediunidade. São os que não levam a sério a sua faculdade, servindo-se dela apenas como divertimento ou para finalidades fúteis. Isso aqui é interessante, a gente falar de médiuns levianos, né? Porque quando a gente vê como divertimento ou para finalidades fúteis, nós temos aqueles médiuns que trabalham com psicografia, médiuns de efeitos físicos, médiuns psicofônicos, né? Então, algumas vezes para divertimento, como por exemplo, eu vou brincar um pouco de adivinhação, porque eu sei que eu tenho uma influência espiritual que me ajuda nessas descobertas. Vou fazer previsões sobre o futuro e vou enganar aquelas pessoas, né? Eu vou, por exemplo, falar para as pessoas que eu vou contar sobre a vida delas. A gente vê muito isso hoje. Que você vai, por exemplo, você anda pela rua e você vê uma plaquinha, alguém prometendo isso, prometendo aquilo, e a pessoa sabe que, na verdade, é muito mais fácil você tirar informações das pessoas do que você, na verdade, adivinhar o que ela tem. Mas ela é médium. Esse que é o detalhe. Então, esses médiums levianos que a gente vê são aqueles que se utilizam da mediunidade, como vimos aqui, para diversão ou finalidade fútil. E até algumas vezes também aproveitando essa finalidade fútil e esse divertimento para poder se beneficiar. Então esses são os médiuns levianos, né? Aqueles que têm essa capacidade, mas simplesmente jogam fora por falta de interesse. E a gente vê que essa mesma leviandade que ele tem com relação à mediunidade acaba sendo levado também com relação na sua vida pessoal. São aqueles profissionais que não levam a sério o que fazem, pessoas que são inteligentes, mas usam a inteligência para banalidade, para poder se dar bem, porque não quer fazer parte de um sistema, não quer fazer parte de uma organização, não quer seguir regras. Então, o caráter da pessoa que utiliza a mediunidade dessa forma é o caráter o caráter do médium é o caráter da mesma pessoa que faz isso. Porque a gente dificilmente, se você tem responsabilidade na sua vida pessoal, você não vai ter responsabilidade, você também vai ter responsabilidade nas demais áreas da sua vida religiosa, espiritual, né?
Bom dia, pessoal que chegou. Médiuns indiferentes são os que não tiram nenhum proveito moral das instruções recebidas e não modificam em nada a sua conduta e seus hábitos. Então, são aqueles médiuns que, através da psicografia, mais uma vez lembrando que muitos desses, praticamente todos os médiuns que foram relacionados aqui nesse nosso texto, eram médiuns que exerciam a mediunidade dentro de casa. Então eram médiuns muitas vezes muito potentes, médiuns ostensivos, que de repente sentiam vontade de escrever ou ouviam alguma coisa. Vai lá, Joaquina. Ouviam alguma coisa e queriam escrever num papel, aí se sentavam à mesa, pegavam ali a caneta tinteiro, né? Colocavam uma vela e aí começavam a escrever. Aí liam aquela mensagem que tinha ali um conteúdo interessante, um conteúdo bem elaborado. Aí ele pegava, guardava aquilo lá, não passava para ninguém, ou entregava para alguém e falava assim: vê se você quer isso daqui. Aproveita isso para alguma coisa para você. Né, porque eu achei bonita a mensagem, né, mas beleza. Mas então, assim, aquilo que foi falado, porque a gente lembra que os médiuns que trabalham com essa comunicação com o mundo espiritual, principalmente dentro do trabalho voltado para moralização, para evangelização, esse é o médium sendo o portador, né, aquele que entrega essa mensagem, ele é o primeiro a ser beneficiado com aquele conteúdo. Porque se ele recebe a mensagem, ele lê aquilo que está colocado e começa a pôr em prática o que ele mesmo recebeu, ele vai se transformando gradualmente. Quanto mais mensagem ele recebe, mais ele vai se transformando. Então a gente vê um médium que recebe esses livros de mensagens de vários teores, né, de várias de conteúdos variados. Aí ele publica um livro e fala assim: olha, eu recebi esse livro aqui. Então nós vamos publicar para poder mostrar para as pessoas essa mensagem elevada do mundo espiritual. Aí as pessoas dizem assim: tá, mas você vive tudo isso que você escreveu? Aí eu falo assim: eu sou médium, eu só recebi a mensagem e passei para o pessoal. Né? Então tem essa desculpa de que o trabalho dele é trazer recado, mas ele nunca usa o recado para ele mesmo. Por isso, então, não tem nenhum proveito aquilo que ele traz para ele. Ele mesmo não sofre, né, nenhuma transformação positiva com o resultado do seu próprio trabalho. Então esses são os médiuns indiferentes. E para os espíritos, de certa forma, vamos dizer assim que, mesmo que ele não tire proveito daquilo que ele trouxe de comunicação, ele acaba beneficiando de alguma forma as pessoas que leram o conteúdo do seu trabalho. Então, assim, ele acaba tendo créditos indiretos pelo benefício que ele proporcionou às pessoas, pela boa vontade que ele teve de repassar aquelas mensagens, mas na verdade aquilo que ele poderia fazer por ele mesmo foi simplesmente nulo. Então ele vai ter que ter novas experiências um pouco mais intensas, um pouco mais ostensivas, vamos dizer assim, para que ele possa despertar nesse sentido. Né? Então esses são os médiuns indiferentes, os que não tiram nenhum proveito moral das instruções recebidas e não modificam em nada a sua conduta e seus hábitos. Vamos imaginar assim, para vocês terem uma ideia, médiuns. Vamos supor que esse médium seja dependente do tabagismo. Né? Então, dependente do tabagismo. E aí então recebe uma mensagem falando sobre saúde corporal, sobre bons hábitos. Aí ele passa para as pessoas e fala assim: olha, isso aqui é bom, hein? Pode ler que vai fazer bem para vocês. Mas ele continua com seus próprios hábitos. Isso está cheio, né? Porque, lembrando, quando a gente pensa em médium, você não pensa naquele médium bem comportado, sentado a uma mesa no centro espírita, trabalhando, né, dedicadamente para o trabalho. A gente fala de pessoas que são médiums, que estão espalhadas pelo mundo afora. Né? Muitas vezes dentro do próprio meio religioso nós encontramos assim. Lá no livro que a gente viu, Mediunidade dos Santos, a gente viu alguns expoentes, né? Exatamente, né, Italião? Faz o que eu faço, mas não faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. É exatamente por aí. Né? Então, assim, o médium passa a mensagem dizendo assim: olha, o meu mentor espiritual mandou passar isso para vocês. Só que na verdade o mentor estava falando para ele, só faltava colocar o nome dele, né? Caro fulano, presta atenção. Né? Só que não é por aí. Só que os mentores, eles procuram trabalhar, esses que são os bons espíritos, eles procuram trabalhar de uma forma muito sutil, para compreender que a verdadeira conquista moral de um médium, a verdadeira conquista moral de uma pessoa, de todos nós, é quando nós nos transformamos por vontade própria, por iniciativa própria.
E não porque alguém veio e fica pegando no nosso braço, chacoalhando, te obrigando a fazer uma transformação. Eu falo uma vez, falo outra, falo a terceira. Paro de falar e começo a usar a sutileza para poder trazer essa mudança para você. Se você escolheu, bem. Se você não escolheu, é um problema seu. Mas você está sendo útil nesse sentido. Né? Então eu falava do livro Mediunidade dos Santos. Nós tivemos ali a classificação de alguns santos, alguns expoentes da Igreja Católica, que realmente foram pessoas de bem, pessoas de bom coração, que tiveram uma conquista espiritual muito grande naquilo que viveram na vida religiosa, e foram também bons médiuns. Mas dentro da própria vida religiosa, seja protestante, seja católica, as pessoas recebem mensagens do mundo espiritual, seja através da psicografia, seja através da intuição, seja através da própria psicofonia, que eles transmitem às pessoas dizendo: nós trouxemos uma mensagem do Espírito Santo para vocês. Só que na verdade o tal Espírito Santo estava falando para ele: você precisa fazer isso, você precisa se modificar. E ele então, tomado pelo seu orgulho, ele passa essa mensagem para frente, ou simplesmente não tem interesse nenhum. Os médiuns presunçosos, vamos lá, os que têm a pretensão de estarem em relação somente com espíritos superiores, julgam-se infalíveis e consideram inferior e errôneo os que não vêm por seu intermédio. Esses são os médiuns presunçosos, ele tem a presunção, a pretensão de ser alguém especial. E esses são os médiuns ótimos para serem fascinados. Como a gente viu, né, nós temos aqui a classificação de vários tipos de comportamento moral, mas esses comportamentos não são isolados, eles podem ser combinados. Então, se eu sou um médium presunçoso, eu acho que eu sou o médium, eu não sou um médium, eu sou o cara. E nisso tudo eu começo, então eu sou muito bom, porque o meu mentor espiritual, né? Aí você fala assim: mas eu também tenho o meu mentor espiritual, mas o seu mentor é o seu mentor, o meu mentor é o cara, né? Então assim, o que o meu mentor falou, o seu simplesmente não pode, né? Não pode vivenciar essas experiências, não pode ser mais importante do que o meu. Então o meu é o melhor de todos. Então essa minha presunção, essa minha pretensão faz com que eu primeiro não tenha espíritos elevados do meu lado, porque um bom espírito, na verdade, ele trabalha com muito mais credibilidade através da humildade, da simplicidade dos médiuns, que é no caso daqueles bons médiuns que nós vimos. Agora, uma pessoa que se coloca nessa condição de presunção, os bons espíritos vão se distanciando, vão se aproximando daqueles que querem alimentar o seu ego, colocar ali cada vez mais lenha nessa sua fogueira de vaidade. E aí, então ele acaba sendo fascinado, acreditando exatamente que aquelas pessoas especiais que apareceram para como se comunicar com ele, fizeram dele também uma pessoa especial, diferentemente de tudo aquilo que a gente vê no mundo espiritual. Tá? Carolzinha, nosso trabalho acontece todos os dias, de segunda a sexta, das 9 até as 10h30. Só sexta-feira até as 10 horas, né, até 10h30 também. Tá? E nós temos aí vários outros trabalhos, vários outros estudos à disposição aqui no Pautalk. A gente vai passando para você com o passar do tempo. Tá? Palestras que você pode ouvir, dá uma chegadinha no www.espiritismo.net/programação. Você vai encontrar a programação das salas espírita, dos estudos realizados pela Sala Espiritismo Net. Tá legal? Então seja sempre bem-vindo aqui na nossa sala, mas no final a gente vai passando aqui mais informações sobre outras salas aqui dos amigos aqui que estão abertas também. O Italian Boy colocou: e que usam a mediunidade para ganhar dinheiro, né, tipo Márcia Fernandes. Falar da Márcia Fernandes, assim como falar de outros médios, Italian Boy, é assim bastante delicado, né, porque a gente faz um julgamento de algo que não é justo. Então, em vez de falar dessas personalidades, a gente fala daquilo que os espíritos dizem para nós. Que quando você tem a mediunidade, que você tem a faculdade mediúnica, que vem como um instrumento de assistência, tanto para os espíritos, como para os nossos amigos encarnados, eles dizem que a sua faculdade mediúnica, ela não significa nada se você não tiver a presença de espíritos por perto. Porque é exatamente essa a função. Ser médium é você intermediar essa comunicação. Então, quando alguém vem do mundo espiritual e te traz uma informação que não te pertence, mas é uma informação que veio de lá, e você vende essa informação, né, isso é usado de uma forma, digamos, não é ilegal, porque as pessoas pagam porque quer e as pessoas cobram quanto quer, mas ela acaba sendo imoral, exatamente por isso. Né? Então, assim, dentro dos padrões que a doutrina espírita coloca para nós, esse é um tipo de exercício que não é conveniente. Exatamente porque se você faz um trabalho de cura
e você cobra por essa cura, não foi você que curou, quem curou foram os espíritos, a menos que você seja um magnetizador. Kardec coloca essa condição, porque você ser um magnetizador é você alguém que doa o seu próprio fluido e o seu próprio conhecimento para auxiliar alguém. Então você pode cobrar por isso, tanto que no passado, né, como eu falei para vocês, lá no século XIX, na Europa de um modo geral, as pessoas abriam clínicas de magnetização, de magnetismo, né? Então eu tinha lá meu consultório, eu colocava, né, magnetizador, curas através do magnetismo, né? O reiki, por exemplo, ele acaba sendo uma canalização dos fluidos universais. Então, na verdade, seria através do seu próprio fluido também, né, a magnetização seria também um trabalho de cura. Então os reikianos ali, nesse caso, eles podem cobrar, porque eles estão se dedicando, eles abrem consultório, eles utilizam o seu próprio corpo para poder trazer esse fluido do mundo espiritual. Agora, no caso da mediunidade, que você é simplesmente o intermediário de alguém que faz o serviço e você ganha o dinheiro por isso, aquele espírito que se submete a isso é aquele que concorda. Então vamos imaginar que eu sou, por exemplo, eu sou um espírito e você, Nando, é meu médium. Aí você abre o seu consultório e você vai ganhar uma grana fazendo cura. Mas quem está trabalhando ali levando a chibatada sou eu, não é você. Quer dizer, você está se dedicando também. Só que a cura é realizada por mim. Então, quando eu começo a perceber que você é aquele bom médium, que você é dedicado, que você é caridoso, e de repente vem a Dona Maria querendo fazer um tratamento, e você fala assim, Dona Maria, eu vou cobrar R$10 pela senhora. Eu já dou aquela coçadinha atrás do pescoço e falo, como é que é? Não pelo meu trabalho em si, porque a Dona Maria vai ser assistida da mesma forma, ela precisa dessa ajuda. Mas é a sua conduta que acaba me incomodando. Aí eu penso assim, se você começar a cobrar, se você cobrar mais uma vez, eu paro de vir aqui te ajudar. Aí na verdade você passa a enganar aquela pessoa, ou começa a ter assistência de alguém que concorda com aquilo que você faz. Que é um espírito que também quer de alguma forma se beneficiar através de você. Então a mediunidade é um instrumento que quem utiliza o instrumento é o espírito. Então, para a doutrina espírita, não é conveniente e acaba sendo imoral. Agora, aqueles médiuns que cobram por isso, né, as pessoas, na verdade, se deixam iludir por isso, né, porque você paga por falta de conhecimento para que alguém adivinhe sobre a sua vida, para que alguém faça uma cura espiritual. Então, todo mundo vai pagando por falta de entendimento. Um espírita que paga para alguém através da mediunidade fazer alguma coisa por ele, é aquele que não entendeu ainda. Mas as pessoas, de modo geral, no nosso mundo, elas se deixam e gostam, muitas vezes, até de se deixar levar por isso. Elas querem pagar para arrumar um casamento, elas querem pagar para poder resolver um problema financeiro, um desemprego que ela está sofrendo. Então ela vai, por exemplo, através... A gente vê muito isso, né? Que você vai através de uma pessoa que é espiritualista, né? E você fala assim, olha, eu estou com um problema que a minha vida não vai para frente, a minha vida parece que está trancada, eu não consigo acertar fazendo nada. Aí a pessoa fala assim, olha, faz o seguinte, eu vou fazer um serviço para você espiritual e você me dá tanto, tá? Mas eu só vou te cobrar o material que a gente vai usar. O resto, né, os espíritos que vão cuidar. Então tem aqueles que cobram pelo material, tem aqueles que cobram pelo trabalho todo, né? Então começa então a usar esse trabalho do mundo espiritual de uma forma comercial. E isso acaba sendo bastante problemático, e as pessoas realmente se deixam levar por isso. Seja pela ingenuidade, seja pelo desespero, seja pela pela ignorância. Né? Então cada um tem a sua motivação para poder ir nesse lugar, para poder se submeter a esse tipo de consulta. Né? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram, só um instantinho. Deixa eu pegar aqui. Tá. O Itália colocou para nós, né, diz que tem caso em que a pessoa chega a perder a mediunidade pelo uso errado. Né? Isso pode acontecer também. Né? Há a suspensão da mediunidade como punição por aquilo que ele faz. Mas nesse caso, é interessante que as pessoas simulam a mediunidade. E aí você tem aquele efeito placebo. Você vai naquele médium, aquele médium faz ali um trabalho de cura, ou traz ali uma mensagem e tudo mais, e você está tão suscetível àquela influência que você se deixa levar por ela. E aí então o médium percebe que já não está mais, porque o médium sabe quando ele está sendo influenciado. Se ele é ostensivo, ele tem ali os sintomas,
da influência mediúnica. E aí então ele sabe que não tem mais a presença do mundo espiritual, mas ele continua fazendo a mesma coisa para não perder aquela posição, por uma questão de orgulho, né? Então você já vai entrando no caráter do médium, como a gente está vendo, né? Deixa eu ver aqui, colocou, né, aquele que fazia curas em Minas, que recebia pelo Dr. Fritz, teve uma época em que ele começou a querer se vestir bem demais e subiu um pouco a cabeça dele, né? O Fritz o ameaçou de parar de ajudar as curas, né? O Zé Igor, né? Então os espíritos fazem isso porque é muito fácil a gente julgar aquele que está fora, né? Se eu fosse o médium de cura e tivesse a popularidade que essa gente tem, Deus sabe para que buraco eu ia me enfiar. Porque ia começar a me sentir importante demais, ia começar a me sentir famoso demais, e quando a gente começa a mexer com o nosso ego, a gente humildemente fala assim, não, eu sou aquele humilde trabalhador, o funcionário da Vaninha que trabalha no Pautalk, então eu não sou ninguém, eu sou só um Zé Mané. Até você me dá fama e me dá poder. Aí eu começo a me sentir importante demais e acabou. Aí acabou aquela humildade, acabou a simplicidade, e todo mundo é assim. Se você quer destruir uma pessoa, você dê para ela poder, dinheiro, fama, inteligência e beleza. Você destrói a pessoa. Porque o bonito se acha mais bonito que todo mundo, o rico se acha mais que todo mundo, o inteligente se acha autossuficiente, o poderoso se... E assim a gente vai. Esses 5 ingredientes, se você colocar tudo isso de uma vez só numa pessoa, você acaba com ela. A menos que ela seja um espírito muito elevado, capaz de sustentar, de ser capaz de resistir a tudo isso que pode acontecer com ele. A Joaquina colocou para nós, né, e se a pessoa só trabalha com isso, como faz para pagar as contas e sobreviver? Essa é uma questão bastante delicada, Joaquina, que você colocou. Inclusive nós temos uma amiga que trabalha com isso. Ela não é espírito, ela é espiritualista. E ela tem assim, uma sensibilidade bastante grande. Então ela utiliza, através dos seus rituais, através das suas práticas, aquele conhecimento para orientar as pessoas. Então, na verdade, ela é como se fosse uma conselheira espiritual, através do tarô, através de um receituário que ela transmite, né, através de ervas, né. Então ela faz um trabalho muito bacana e ela cobra por isso. E a vida dela, então ela está 24 horas à disposição das pessoas, as pessoas ligam, ela atende o telefone, ela marca uma consulta e tal. Então, assim, eu particularmente julgar na frieza de você dizer assim, quem cobra pela mediunidade é alguém que distorce os valores da mediunidade. Mas quando a gente conhece uma pessoa como essa nossa amiga, e você percebe a bondade que ela tem no coração, que ela realmente se dedica para aquilo tudo, a gente começa a se perguntar, poxa vida, mas será que até onde? Qual é o limite disso tudo? Será que a gente pode simplesmente dizer que não absolutamente ou sim absolutamente? Então é realmente muito difícil de fazer um julgamento. Então a gente pensa assim, que cada um responda, né, pela sua consciência, pelo silêncio do seu coração, por aquilo que faz. Se a pessoa faz aquilo de bom coração, se a pessoa faz aquilo de boa vontade, ela tem os seus méritos, porque na verdade ela sacrifica a vida pessoal dela. Mas os espíritos colocam, olha, você tem que arrumar uma atividade profissional para você se sustentar, e você, com o tempo livre que você tiver, você dedica a mediunidade. Você não cobre pela mediunidade. Não cobre pelo trabalho que você faz. Aí então a gente vê alguém fazendo esse tipo de coisa como ela faz, a gente fica, poxa, eu sinceramente eu tenho uma dificuldade enorme para fazer. Não, a gente não fala de julgar por julgar, mas de analisar mesmo a questão, né? Então a gente vê uma questão como essa e a gente fica se perguntando como lidar com isso, né? Como analisar uma situação como essa. Então, assim, sabe, a gente tem que se policiar, analisar assim a nossa conduta, analisar a nossa postura, como é que a gente age, e deixar que as pessoas ajam dessa forma também. A gente não está na pele, de repente a pessoa desde o começo aprendeu a viver assim, e ela não teve uma formação profissional, ela não teve sei lá, ela aprendeu que aquilo era bom, que aquilo era justo, que aquilo era normal, e quando ela despertou, ela percebeu que a vida dela toda estava envolvida com aquilo. Sei lá, é difícil julgar, eu prefiro não fazer nenhum tipo de apontamento, porque como eu falei para vocês, já conheci pessoas mau caráteres, com mau caráter, que cobrava pela mediunidade descaradamente, e conheci uma pessoa com o coração do tamanho do mundo que vivia em função das consultas que trabalhava. Então eu conheci os dois extremos, então, né, é muito complicado isso. Né? Se eu puder orientar alguém, se você vai começar agora, começa pelo jeito certo, que é você dedicar a sua vida a um trabalho profissional e através desse trabalho você se sustente e faça isso. O Chico foi orientado para isso também na época, quando ele começou a fazer o trabalho. Disseram para ele, vai arrumar um emprego,
trabalha para você se sustentar e você se dedica depois à mediunidade. Não queira fazer da mediunidade a sua profissão, porque ela não é profissão, ela é um instrumento de caridade, né? Então esse é taxativamente para o exemplo que a gente tem agora, né? Lá em cima a Carolzinha colocou: minha avó não cobra nada nunca, né? Mas ela deixa um recadinho na parede para quem puder levar uma caixa de leite, uma roupa para doação. É um caso diferente, né, Carolzinha? Quando a gente vê, você diz assim: olha, eu trabalho e ao mesmo tempo que eu trabalho, eu também gostaria de ajudar você e ajudar outras pessoas. Então, se você puder fazer a caridade, como acontece em qualquer casa espírita também, se você puder ir assistir a uma palestra, participar de um trabalho, se você puder levar mantimento, levar roupa, levar isso, levar aquilo, outras pessoas serão beneficiadas, né? Então não é um benefício pessoal que você tem, né? Então é uma forma de você estimular as pessoas até a trabalhar também. Então se faz isso de bom coração, né? Como diz Erasto aqui no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, Deus julga as pessoas, né? Deus nos julga por aquilo que nós trazemos no nosso coração. Então aqui é o do nosso coração, é o que vai realmente mostrar quem nós somos. E é isso que nós vamos depois levar de benefício ou não, né? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram aqui. Deixa eu ver, a Gilda colocou, né? O que dizer daquele médium ostensível que quando psicografa tem dúvidas, ou seja, se ele não tem segurança, né, se aquela vontade que tem de psicografar não é animismo. Eu tenho muitas dúvidas quanto a isso, estudando e pesquisando, mas sempre me vejo em volta sobre essas dúvidas, né? A gente já chegou a conversar sobre isso, Gilda, numa outra oportunidade. Não sei se você estava aqui com a gente naquela nossa reunião, quando a gente falava sobre o trabalho, né, a forma como nós vamos desenvolvendo, né, a forma como nós vamos desenvolvendo a mediunidade. Então a gente falava sobre o trabalho de desenvolvimento mediúnico. Como é feito esse trabalho? Os grupos espíritas abrem uma instituição, né? Abrem um grupo de desenvolvimento. Então aquela pessoa que tem uma sensibilidade, tem ali alguns sintomas de obsessividade e tudo mais, vai até essa reunião. Então ele fala assim: olha, eu acho que eu sou médium, né, porque eu sinto algumas coisas, às vezes eu escrevo algumas coisas em casa, ou eu sinto a presença de alguém e coisa e tal. E aí então ele começa a participar desse trabalho. Então para os de psicografia, por exemplo, ele começa a escrever. Então ele escreve, até de psicofonia também. Então ele começa a escrever, o outro começa a falar e tal. E ele fica naquela insegurança: será que o que eu estou falando é coisa da minha cabeça ou alguém falou através de mim? Porque às vezes eu vejo aquele texto, vejo aquela mensagem, que ela é tão parecida com aquilo que eu penso, que eu não sei se é minha ou se não é. E aí então ele começa a ficar inseguro. E essa insegurança muitas vezes pode fazer até com que ele abandone o trabalho mediúnico, porque ele fala assim: não, eu realmente não sou médium. Então qual é o processo para você fazer isso tudo? É você insistir nesse trabalho, de você sempre mentalizar, né, os amigos espirituais, de você fazer uma prece pedindo a assistência dos amigos para que você possa fazer um trabalho mediúnico legal, para que você tenha uma orientação de um médium mais experiente para te ajudar, com o passar do tempo, a identificar aquilo que é seu e aquilo que não é. Porque o médium, de um modo geral, quando a gente faz a psicografia semimecânica, que é a mais comum, ele sempre coloca a sua contribuição. Ele sempre dá uma parte de si mesmo para que a mensagem se complete. O espírito utiliza aquilo que ele tem armazenado na sua memória, né? Muitas vezes até uma expressão, uma palavra, uma frase. Às vezes eu estou falando de alguma coisa, me vem aqui uma passagem de um poema, uma passagem de uma música. Então eu vou pegando coisa minha para poder complementar. Então os espíritos utilizam isso, porque fica mais fácil organizar o raciocínio, né? De uma prece, qualquer coisa que utiliza assim. Então na verdade o processo é sempre ficar insistindo, perseverando nisso. Ao mesmo tempo em que você persevera na continuidade do trabalho, você também recebe a orientação para poder fazer uma filtragem, né? Uma filtragem daquilo que é seu e daquilo que não é. Então na verdade você vai realmente separando as coisas dentro de você, porque quando você bate o olho você sabe como é, até mesmo no modo como você escreve, aquilo que você está sentindo no momento da escrita. Então isso vem através do quê? Da experiência. O médium que acaba de chegar, ele faz naturalmente essa confusão.
A menos que ele seja assim, ostensivo mesmo, que ele sabe que não é dele, que a coisa acontece de um modo estranho. Agora aquele médium que, às vezes, ele mescla um pouco de intuição, um pouco de semimecânico, às vezes ele contribui mais com ele do que com o outro, ele confunde bastante isso. Essa minha prima, que... Valeu, Humberto, beijão, até a próxima. Aquela prima minha que eu falo com vocês, às vezes ela chegava, por exemplo, no centro espírita para participar daquele trabalho. Então como é que era? Ela via, ela ouvia, ela sentia, ela escrevia e tal. Então ela começava a escrever. E ela via o espírito conversando com ela e ela escrevendo. Então ela ouvia o que ele falava, ao mesmo tempo que o braço escrevia rapidamente. Algumas vezes o braço dela escrevia de uma forma mais lenta, algumas vezes ela escrevia com a letra dela, algumas vezes o espírito escrevia com aquele garrancho característico que eles escrevem. Algumas vezes ela escrevia coisa que ela percebia que ela nem conhecia aquela história. Algumas vezes aquilo que ela escrevia era absolutamente familiar. Então ela percebia assim que ela me escrevia, me mandava por e-mail a resposta, e ela sempre colocava a impressão assim embaixo do que ela sentia naquele momento. E ela falava assim: olha, sinceramente eu não gostei dessa mensagem. O espírito escreveu coisas muito comuns. No outro dia ela colocava assim: olha, eu acho que eu não estava bem nesse dia que eu cheguei cansada, e eu escrevi coisa ali que eu estava pensando naquele dia. Ou outro dia ela chega assim: adorei essa mensagem porque ela trouxe um aprendizado para todo mundo. Então o trabalho ele ficava oscilando. Não era aquele arroz com feijão, aquela batida que você acha que você chega lá e é todo dia a mesma coisa. É como se você fosse, por exemplo, vamos dizer assim, você fosse na casa de pessoas. Você vai encontrar pessoas que estão bem-humoradas num dia, no outro dia você volta, tem gente que não estava, tem gente que estava mal-humorada. Então é sempre oscilando. Então o médium, na verdade, a experiência dele é a capacidade que ele tem de identificar essas alterações que tem no trabalho mediúnico e ele se manter firme, porque naquele dia pode não estar bom, mas no dia seguinte vai estar. Algumas vezes os espíritos que vêm são espíritos que incomodam. Às vezes são espíritos que vêm e trazem aquela tranquilidade muito grande. Às vezes o médium não está bom, às vezes o grupo não está bom. O dirigente, de repente, dormiu descoberto, está de mau humor, você fala alguma coisa, ele te fala uma coisa meio atravessada, você fica chateado. Isso acontece. Pode parecer que não, eu sou aquele dirigente. Aí, de repente, em casa eu tive uma discussão, não estava legal, tive uma discussão antes no trabalho, o trânsito estava ruim, aí eu chego lá, aí a Gilda chega e fala assim: ai, André, olha para mim essa mensagem. Eu falo: Zilda, guarda para você essa mensagem, vai. Aí você fica assim: nossa, como ele foi grosso. E na verdade, quer dizer, então, no outro dia está tudo normal. Então a gente vê que lidar com gente, não importa se é encarnado, se é desencarnado, você sempre vai contar com alterações de humor, com dificuldades emocionais, com tudo isso. Então faz parte do trabalho. Então, na verdade, o ganho de experiência que o médium tem é ele saber que ele é um instrumento e que ele tem que fazer o melhor trabalho possível para poder desenvolver aquilo tudo. Saber se conhecer, saber conhecer o seu potencial, saber conhecer o grupo com que ele trabalha, o tipo de espírito que se manifesta, tudo isso faz parte dessa experiência. Então as pessoas chegam assim: eu quero ser médium. Ele fala assim: eu quero ser médium. Não é que ele quer ser, né? Então ele sente alguma coisa, então ele chega no centro espírita achando que assim, em uma semana ele vai conhecer assim a regra do jogo todo. Tem médium que tem 20, 30 anos de experiência mediúnica e está aprendendo. Que de repente, quando ele menos espera, acontece uma coisa que ele nunca viu acontecer. Então tudo isso faz parte do quê? De um aprendizado. Então, na verdade, a grande sabedoria do médium é ele perceber que tudo pode acontecer das formas mais variadas possíveis. E ele sempre vai aprender alguma coisa. Nunca tem aquela pretensão de dizer assim: não, eu já tenho 10 anos de mediunidade e já vi de tudo. Tá bom, a humanidade tem mais de 5... A humanidade bem estruturada tem quase 10 mil anos. Ele acha que em 10 anos ele conhece todas as personalidades possíveis. E essa é uma arrogância muito grande, essa falta de humildade, essa falta de simplicidade. Né? Então é mais ou menos por aí que a gente vai direcionando esse trabalho de mediunidade, de aprendizado. Então é sempre aprendendo, sempre aprendendo. É igual um médico, né? Um psicólogo que vai atender um paciente, de repente aparece um caso que ele nunca viu, uma situação que ele nunca lidou. E ele fala: gente, eu trabalho há 50 anos na medicina e é a primeira vez que eu vejo um caso como esse. E aí então ele tem que lidar, tem que se virar. Né? Então é mais ou menos assim que a gente vai organizando e direcionando esse nosso trabalho, mas sempre estudando, sempre trabalhando, sempre observando, nunca desistindo, por mais que
eu sinta que o animismo está sempre presente, eu vou continuar fazendo, até que vai chegar uma hora em que eu vou conseguir desligar o botão do animismo e deixar ligado o botão da mediunidade. É por aí, tá legal? Então, claro, aquilo que eu falei para vocês, naturalmente, como eu disse lá no início, a gente vai por experiência de trabalho que a gente faz. Eu não sou médium, não participo de grupos mediúnicos, muito pouco tive contato com mediunidade, mas assim, a gente tenta estudar na teoria. E a gente vê, pelo próprio comportamento humano, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de relacionar a nossa realidade aqui humana com a realidade do mundo espiritual. Então a gente acha que espírito é tudo diferente de gente. E não é. O mesmo espírito que dá bronca, que é bonzinho, que faz isso, eu tenho na minha casa. O mesmo espírito que é questionador, que tem dúvidas, que procura aprender, eu tenho aqui no grupo com vocês. Então, na verdade, a gente fala de pessoas. E quando você fala de pessoas, não importa onde elas estejam. Você pode até falar assim, olha, mecanicamente, ou a fisiologia do fenômeno, ele tem características que só com a experiência você vai aprender. Concordo. Agora, para você falar que quando você conversou com o espírito, conversei com o espírito é problemático, eu falo, eu conversei com meu vizinho também. Nesse fim de semana que passou, por exemplo, na sexta-feira, aqui na vizinhança aqui do lado, tinha, por exemplo, um pai e uma mãe brigando para levar o filho de casa. Eu quase chamei a polícia. E o menino falava assim, pai, não me leva, eu não quero ir, por favor, me ajuda. Uma criança de 8 anos. Então a gente vê situações como essa que você fica assustado. E isso acontece o quê? Na vizinhança, no dia a dia, no cotidiano. Aí você chega e pega um espírito obsessor que se manifesta dessa mesma forma. Né? Então são experiências das mais variadas. Teve um dia, só para a gente fechar aqui o nosso estudo de hoje, teve um dia que eu fui escalado para fazer um estudo numa sexta-feira, até conversei com vocês aqui. Era uma sexta-feira, às 9 horas, na sala Espiritismo Net Jovem. Eu ia falar sobre os fenômenos extraordinários do Antigo Testamento, né, numa sexta-feira à noite. Só que de sexta-feira à noite, a igreja evangélica daqui da frente de casa tem culto. Então, enquanto eu falava aqui na sala, eu estava ouvindo o pastor gritando lá do outro lado. E aqui em cima, a nossa vizinha, ela é um bandista, e ela estava fazendo algum ritual na casa dela. Então, eu falando de espiritismo aqui, em cima um culto de Umbanda, na frente a igreja evangélica. Eu acho que tinha espírito andando para lá e para cá, eles se encontrando, brigando. Oi, você aqui? Né? Oi, que bom te ver, para onde você está indo? Então eles estavam batendo cabeça aqui no portão de casa porque era uma bagunça, né? Mas era uma bagunça boa, sem dúvida, né? Então estava tudo dando certo, né? Então a gente vê assim que as experiências que a gente vive na vida são experiências que você leva para um trabalho mediúnico. Alguém que não sabe lidar com o relacionamento humano não consegue lidar com o trabalho mediúnico. Foi completamente ecumênico, Francis. Absolutamente alternativo para quem quisesse, né? Então, para a gente poder fechar, né, o nosso trabalho, a Catinha perguntou como saber se é médium ou se tem propensão a isso, né? É através dos sintomas, né, Catinha? É através dos sintomas da mediunidade ostensiva. Então, ninguém deseja ser médium, ninguém se torna médium, né? Ninguém se transforma porque quer. Às vezes um pensamento muito... Coloca na área de texto, Monongueta, por favor. Às vezes um pensamento muito intensivo na sua cabeça, sintomas físicos de mediunidade, né? Então você tem que conhecer. Tem um livro muito interessante que eu sempre indico para vocês, que diz assim, o livro chama Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, da Sueli Caldas Schubert. Eu já recomendei para vocês aqui várias vezes, e ela faz um apanhado, que a Sueli tem um conhecimento, uma experiência com mediunidade muito grande, pelos livros que ela escreve, pelo trabalho prático que ela realiza lá em Juiz de Fora, né? Então esse livro, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, ele é dedicado para pessoas que estão se aproximando da doutrina espírita, principalmente por terem sinais da mediunidade. Então ela aborda os vários aspectos da mediunidade, o que você sente, o que fazer, o que não fazer. Então isso é legal conhecer, tá? E cada médium tem um sintoma muito específico também, tá? Bom, pessoal, vamos fechar por aqui, já deu o nosso horário. Temos que ter disciplina para poder cumprir aqui com os nossos estudos. E a gente volta no nosso próximo encontro na quarta-feira, falando sobre mediunidade, né? Então... a gente encerra por aqui, né? Só para ler aqui, o Italian colocou: o espírito desencarnado, ele tem 100% dele, e a gente encarnado no máximo 10%, né? Pois é, a gente acha que, né, a gente não tem nem consciência que é espírito ainda, então a gente pode imaginar como é que é, né? Mas vamos lá.